Boa noite. Auxiliar de tapeçaria, aprendiz de telemarketing, ajudante de oficina, vendedor de produtos de limpeza. É o que faziam alguns dos 9 jovens que morreram pisoteados durante a ação da Polícia Militar na favela de Paraisópolis na madrugada de domingo. 2 investigações paralelas, uma da própria PM, outra da Civil, vão apurar a conduta dos 6 policiais que hoje foram afastados do trabalho nas ruas. Entidades como Human Rights Watch, Comissão Arnes e OAB pediram investigação rápida e mudança de procedimentos. Imagina 5.000 pessoas correndo por um único local fechado. Quando tem 5.000 pessoas na rua, não há possibilidade de intervenção policial sem conflito. A melhor polícia militar do Brasil, isto não significa que seja infalível. A retomada das tarifas ao aço e ao alumínio brasileiros pelos Estados Unidos. Vamos trazer as consequências e as reações. Black Friday, 24% de aumento nas vendas online, 16% nas lojas físicas. A gente ganha maturidade na transparência, na forma de atender, na forma de servir e consolidando isso como mais uma data importante para o varejo brasileiro. A abertura da Conferência do Clima em Madrid. E o bate-papo esportivo, o Cruzeiro mais perto do rebaixamento. No meio de uma guerra comercial com a China, o governo de Donald Trump voltou suas baterias nesta segunda-feira contra novos alvos. A França terá produtos como iogurte, queijo, maquiagem e champanhe taxados em até 100%. Já o Brasil e a Argentina terão novas tarifas para aço e alumínio. Assunto para o Guga Chakra, que vai conversar conosco a partir de Nova York. Guga, boa noite. Tanto Jair Bolsonaro, que gosta de alegar uma proximidade com Trump, quanto Macri, que você sempre nos lembra, tem de fato uma proximidade antiga com Trump, os dois foram pegos de surpresa. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, para o Trump não tem essa questão de amizade. Ele sempre deixou claro que coloca os Estados Unidos em primeiro lugar e, acima de tudo, Renata, os interesses dele próprio, do Trump, em primeiro lugar. Começando pelo caso dos Estados Unidos, o país é concorrente do Brasil e da Argentina na questão da soja, nas exportações de soja, especialmente para a China. Como não dá para o governo americano punir o Brasil e a Argentina nessa área, decidiu acabar por impor tarifas na área do alumínio e do petróleo, prejudicando esses 2 países. E no âmbito interno, há um interesse muito grande do Trump também, Renata. Por quê? Porque os principais estados produtores de soja nos Estados Unidos são os chamados swing states, que são aqueles estados sem predomínio democrata ou republicano, que serão fundamentais para o Trump nas eleições do ano que vem. Com essa medida, ele agrada de uma certa forma os produtores de soja desses estados e também parte do eleitorado desses estados para a eleição no ano que vem. Quer dizer, ele também é beneficiado dessa forma. Agora, claro, o Bolsonaro e o Macri vão tentar, de alguma forma, conseguir buscar que o Trump volte atrás nessa decisão, mas o presidente americano vai querer alguma concessão e provavelmente vai ser na área da soja. Muito obrigada, Guga. De Nova York, nós vamos a Brasília tirar a temperatura das reações ao anúncio de Donald Trump. Quem acompanhou todas elas é a Giovana Teles, é com ela que nós vamos falar agora. Giovana, boa noite. Bolsonaro comentou a taxação logo cedo, num tom que não é o habitual dele. Muito pacífico, disse que entendia essas razões eleitorais do Trump que o Guga acabou de mencionar e disse que não via tentativa de retaliação. Isso mesmo, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha, foi o assunto desde cedo aqui em Brasília. O tom sempre foi o de tentar entender os motivos e como seria essa taxação do aço e do alumínio antes de decidir se haverá alguma reação do governo. Quer dizer, o governo está cauteloso para comentar. Agora, o fato de vários interlocutores afirmarem que é preciso conhecer a decisão e o que a motivou deixa claro que não houve um comunicado prévio do governo americano
que o governo brasileiro foi, na verdade, surpreendido. De manhã, o presidente Jair Bolsonaro citou que tem um canal aberto com o presidente americano. Mas, para o fim da tarde, disse que os contatos estavam sob responsabilidade do Ministério da Economia. Vou falar com o Paulo Guedes hoje, alumínio. Vou falar com o Paulo Guedes agora, tá? Vou conversar com o Paulo Guedes. Se for o caso, ligo pro Trump. Eu tenho o canal aberto com ele. Converso com o Paulo Guedes, depois eu dou a resposta, para não ter que recuar. Giovana, se Bolsonaro foi diplomático, suave, a equipe econômica entrou em mutismo. Isso, Renata. Olha, o ministro Paulo Guedes esteve numa solenidade no Palácio do Planalto com o presidente e outros ministros de áreas diretamente envolvidas na questão, mas Guedes não falou com a imprensa, não. Quem gravou a entrevista foi o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele confirmou que, por hora, a única fonte de informação era mesmo a mensagem de Trump numa rede social, mas que os técnicos brasileiros em Washington estavam buscando todas as informações junto ao governo americano e que não haverá retaliação. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, também falou sobre a ameaça do governo Trump. Disse que, por enquanto, o presidente não vai ligar para o colega americano. Ele tem a afinidade e a capacidade de estabelecer o diálogo direto com o próprio presidente Trump. No momento, não é esta a decisão do nosso presidente. Ele está, por meio do Ministério da Economia, fazendo com que as nossas ideias, as nossas posições sejam aclaradas e sejam discutidas entre os dois países. Seria intempestivo da parte do presidente Bolsonaro, ainda sem conhecer todos os dados, efetivar uma ligação que claramente seria completada em tempo inapropriado em face do desconhecimento profundo do tema. Vamos conversar, vamos entender a medida, vamos medir com toda a tranquilidade, não estamos de forma nenhuma apurados com isso, vamos ver, claro, avaliar o impacto, avaliar exatamente que tipo de medida os Estados Unidos estão pensando. Nossos colegas lá em Washington, sobretudo, estão conversando. Numa entrevista para a Rádio Itatiaia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que esperava que Trump entendesse que nossa economia se baseia em commodities e que tinha quase certeza de que atenderia os argumentos do governo brasileiro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reafirmou que o câmbio no Brasil é flutuante e que o BC só intervém quando ocorre algo fora do normal no mercado. Renata. Muito obrigada, Giovana. Os empresários brasileiros não viram as coisas como o governo. Eles alertam que a decisão pode sim prejudicar a indústria e as exportações. Mais de um terço da produção de aço do Brasil sai aqui de Minas Gerais. No caso de aços longos, por exemplo, Minas produz 76% do que é exportado pelo país, segundo a Federação das Indústrias do Estado. Por isso, a notícia caiu como uma bomba. A gente espera que isso não aconteça para não ter perda de emprego, perda de arrecadação. Seria um cenário muito ruim para as usinas de aço em Minas Gerais. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações de ferro e aço brasileiros. Até novembro, esse comércio rendeu 2,5 bilhões de dólares, uma redução de quase 13% em relação ao mesmo período do ano passado. O presidente do Instituto Aço Brasil questiona um dos argumentos usados pelo presidente americano para restaurar as tarifas de importação. O presidente Trump fala que o agricultor americano está sendo prejudicado e resolve taxar o aço brasileiro. Quer dizer, não há nenhum grau de vinculação, né? Não entendemos, e isso soa, na nossa visão, como uma retaliação ao Brasil, o que não cabe, na nossa visão, no momento das relações existentes entre Brasil e Estados Unidos. Já os produtores de alumínio dizem que a medida não faz nenhum sentido, pois desde junho do ano passado, o Brasil já paga uma sobretaxa de 10% de importação para os Estados Unidos. O alumínio brasileiro não é subsidiado, então não tem menor sentido querer fazer restrições de exportação do alumínio brasileiro por conta de enfraquecimento do mercado agropecuário dos Estados Unidos. Outro argumento usado pelo presidente americano para reinstalar as tarifas é a influência do governo brasileiro na desvalorização do real em relação ao dólar. Mas o câmbio aqui no Brasil é flutuante, ou seja, sobe e desce de acordo com a quantidade de moeda americana na nossa economia. Segundo analistas, é justamente a onda protecionista no mundo que mais está influenciando na cotação. Tem guerra comercial com a China, tem conflito comercial
disputa comercial com a Europa. O mundo está mais protecionista. Isso é ruim para o comércio mundial, isso nos afeta. O comércio mundial não vai bem, isso acaba tendo implicações tanto no fluxo de recursos para o Brasil, mas certamente o impacto também na balança comercial. Como nós acabamos de ver na reportagem, essa guerra de tarifas vem atingindo com força a balança comercial brasileira. Vamos ver então os resultados dela. Em novembro, o superávit foi de apenas 3 bilhões e 400 milhões de dólares, 16% menos do que em novembro do ano passado. É o resultado mais baixo para o mês desde 2015. Tanto as exportações quanto as importações caíram. No caso das exportações, pesou principalmente o recuo de 25% nas vendas de produtos manufaturados. No ano, a balança comercial acumula superávit de 41 bilhões de dólares. Isso pode parecer muito, mas é um resultado 21% menor que o de janeiro a novembro de 2018 e também o pior em 4 anos. Lembrando que um saldo comercial menor na balança significa menos dólares entrando no país e essa, como a gente também viu na reportagem, é uma das explicações para a alta da cotação da moeda americana. Agora, uma boa notícia: o comércio comemora a alta nas vendas na Black Friday este ano em relação à mesma data no ano passado. Nesta segunda-feira, ainda tinha consumidor aproveitando promoções. Nesse momento, são 38.431, 3 produtos vendidos em todo o Brasil. O monitor mostra em tempo real que os brasileiros ainda estão comprando. Na segunda-feira, pós-Black Friday, tem muita gente atrás das promoções. Desde a semana passada, as pessoas estão de olho nos super descontos. Esta empresa de tecnologia analisa todo ano as 24 horas de Black Friday. E o comércio está comemorando. Dessa vez, a data registrou aumento de 24% nas vendas online e 16% nas lojas físicas em todo o Brasil. São Paulo lidera com grande vantagem, com 65% do total das vendas, justamente pelo PIB concentrado aqui e pela infraestrutura tecnológica, mas destaque também para o norte, que cresceu 44% sobre o ano passado, como a região que mais cresceu na Black Friday esse ano. A tabela verde reflete o resultado positivo. A empresa avalia as vendas de 50 mil varejistas no país todo. Eletrodomésticos, eletrônicos e vestuário puxaram o crescimento. A gente ganha maturidade na transparência, na forma de atender, na forma de servir, e consolidando isso como mais uma data importante para o varejo brasileiro. Tão importante quanto vender é entregar o produto na data combinada. E faz 3 meses que esta empresa de logística começou a se preparar para esse momento. Nesse centro de distribuição aqui de São Paulo, o volume de pedidos foi 70% maior nessa Black Friday do que na do ano passado. E os itens mais pedidos na sexta, sábado e nesse domingo foram eletrodomésticos, brinquedos e o principal: roupas. Eu acho que o comércio eletrônico passou a ser um grande provador para a categoria de moda. Cada vez mais os consumidores compram, confiam e se eventualmente precisam fazer uma devolução, a logística reversa ela está aí para atender a essa demanda também dos consumidores. A empresa contratou 80 novos funcionários temporários. Uma chance que o Bruno agarrou depois de um tempão só fazendo bico. Tem que dar o seu melhor, tem que sempre mostrar que quer mais, sempre mais e através disso, a gente acha que não tem ninguém olhando, mas tem alguém olhando, é onde vai surgir a contratação, né? Ainda hoje, no Jornal da Globo, a vitória do Vasco sobre o Cruzeiro no Rio. Um comparativo entre Flamengo e Palmeiras dentro e fora de campo. Já no próximo bloco, as investigações sobre as 9 mortes em Paraisópolis durante a ação da Polícia Militar. Os policiais militares envolvidos na ação em que 9 jovens morreram pisoteados na favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo, foram afastados do trabalho nas ruas. 2 investigações apuram como ocorreram as mortes e a conduta dos PMs. Gustavo Cruz Xavier tinha 14 anos. O garoto que gostava de jogos eletrônicos é a vítima mais nova da tragédia de Paraisópolis. Denis Henrique Quirino da Silva, de 16 anos, trabalhava como ajudante de tapeçaria. Denis Guilherme dos Santos Franco, 16 anos, era jovem aprendiz numa empresa de telemarketing. Marcos Paulo Oliveira dos Santos, também de 16 anos, morava na Zona Oeste de São Paulo.
Luara Vitória de Oliveira, de 18 anos, a única mulher vítima da tragédia, morava com uma amiga na Zona Sul. Gabriel Rogério de Moraes, de 20 anos, era de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Bruno Gabriel dos Santos também era de Mogi, tinha completado 22 anos na semana passada. Eduardo da Silva, 21 anos, era ajudante de oficina. Mateus dos Santos Costa, de 23 anos, era vendedor de produtos de limpeza. A segunda-feira foi dia de enterrar os jovens mortos quando tentavam se divertir na festa conhecida como Baile da 17, em Paraisópolis. Eu perdi meu filho caçula, meu bebê. Eu perdi meu filho. Eu tô aqui hoje, tem outras famílias também, que tá do mesmo jeito que a gente. Eu só quero saber o porquê de tudo isso. Nenhuma das 9 vítimas morava em Paraisópolis, o que ajuda a explicar por que entraram numa viela muito estreita, tentando escapar do tumulto no Pancadão, após a chegada dos PMs. A viela termina neste portão, que na hora do baile estava fechado. Imagina 5 mil pessoas correndo por um único local fechado. Foi o que aconteceu. Então, quem correu primeiro acabou sendo pressionado aqui na frente. O comando da Polícia Militar afastou das ruas os 6 PMs envolvidos no caso. E as investigações, que antes estavam com a delegacia mais próxima a Paraisópolis, ficam agora com o Departamento de Homicídios. Além disso, uma outra investigação que apura a conduta dos policiais está sendo feita pela Corregedoria da Polícia Militar. Quando tem 5 mil pessoas na rua, não há possibilidade de intervenção policial sem conflito, tem que chegar antes do evento. Tendo em vista a circunstância em que os fatos ocorreram, nós decidimos então que o caso fosse encaminhado para o Departamento de Homicídios, que é um departamento especializado, que tem melhor estrutura para a condução desse tipo de caso. Os 6 PMs afastados já prestaram um depoimento. Eles contaram que estavam se deslocando quando passaram por 2 pessoas numa moto. Segundo a versão dos policiais, o homem que estava na garupa começou a atirar e os PMs foram atrás. Segundo o depoimento de um dos policiais, os criminosos continuaram a disparar com arma de fogo e foram em direção ao Pancadão. E pessoas que estavam no baile passaram a atirar pedras e garrafas na direção das equipes policiais. Essas viaturas também, segundo os policiais, foram atingidas pelos objetos jogados pelas pessoas. Quem estava na festa conta uma história bem diferente. Esta vítima levou 12 pontos na cabeça. Ela disse que foi atingida por uma garrafada de um policial. Havia uma correria e várias viaturas fecharam as 2 saídas da rua. Foi todo mundo só para um beco. E foi aí quando começou o gás, os policiais tacaram um monte de coisa. Todo mundo pulou um em cima do outro. Na hora que eu levantei ela, eu só vi o policial jogando a garrafa em mim. Aí ele só gritou pra mim correr, me xingou e me deu umas cacetadas. Vídeos que os moradores dizem ter sido gravados na madrugada de domingo mostram policiais atirando com balas de borracha. Muito barulho de bombas. Depois um corre-corre. Neste outro vídeo, dá pra ver os jovens numa viela bem estreita. Eles começam a correr quando o PM chega batendo com um cacetete. Todo mundo correu pro beco. Só que para ir pro beco não tinha como passar todo mundo. Aí todo mundo foi montando em cima do outro. Aí quando eu voltei, aí foi na hora que os policiais deu nas minhas pernas, nas minhas costas, na minha cabeça. O governador João Dória, do PSDB, voltou a lamentar as mortes e disse que a política de segurança em São Paulo para inibir ações criminosas nos pancadões não vai mudar, mas que pode ser revista. A ação da Polícia de São Paulo é uma ação bem planejada, preparada, orientada, é a polícia mais bem treinada do país, é a melhor polícia militar do Brasil. Isto não significa que seja infalível, não implica que não possam haver erros. E é por isso que a apuração está sendo feita e foi por isso que determinei, na própria madrugada, quando fui informado do fato, que a apuração fosse rigorosa e plena, inclusive com a participação do Ministério Público, para que haja transparência e absoluta isenção. Mas a política de segurança pública no Estado de São Paulo não vai mudar. Entidades que defendem os direitos humanos reagiram à tragédia. Em nota, a OAB São Paulo pediu que o governo do estado modifique os procedimentos de intervenção policial para que sejam evitadas mais mortes.
A Comissão Arnes disse que vai acompanhar de perto as investigações para que se faça uma apuração completa das responsabilidades. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Jean Paolo Ismânio, determinou que uma promotora do Tribunal do Júri acompanhe as investigações. Gilson Menezes, que preside a União de Moradores e Comerciantes de Paraisópolis, é um dos entrevistados no assunto desta terça-feira. O outro que conversa comigo é o repórter Bruno Tavares, que acompanha o caso desde a madrugada de domingo e dá detalhes sobre a ação da polícia na favela e os próximos passos da investigação. O episódio está disponível já daqui a pouquinho no G1 e nos aplicativos de podcast. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirma que falta vontade política para enfrentar a crise climática e reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa. A declaração foi feita na abertura da COP25, em Madrid, na Espanha. A Conferência do Clima é um encontro anual para definir medidas de contenção do aquecimento global. Guterres lembrou que os países líderes na emissão de gases do efeito estufa estão longe de cumprir os objetivos do Acordo de Paris, assinado em 2015. Na época, quase todo o mundo se comprometeu a limitar o aumento da temperatura média na Terra a 2 graus Celsius. A COP25, que termina no próximo dia 13, vai receber mais de 50 chefes de Estado. Nem Jair Bolsonaro, nem Donald Trump confirmaram presença. Fórmula 1 agora, Lewis Hamilton da Mercedes venceu o GP de Abu Dhabi e coroou o que foi para ele um ano perfeito. Max Verstappen da RBR ficou em segundo e Charles Leclerc da Ferrari fechou o pódio na terceira posição. O Grande Prêmio de Abu Dhabi é um dos mais bonitos da temporada. A corrida começa no fim do dia, o sol vai se pondo e ela termina à noite com a pista toda iluminada. Um espetáculo para encerrar o campeonato. Mas a última prova do ano foi dominada com tranquilidade pelo campeão Lewis Hamilton. 11 vitórias no ano, 84 na carreira. Vem Lewis Hamilton no capricho, Lewis Hamilton. Esse foi o terceiro ano seguido que a Fórmula 1 foi dominada por Lewis Hamilton, mas mesmo assim a categoria se despede de 2019 com um equilíbrio maior entre as três principais equipes e com a consolidação de duas novas estrelas. Max Verstappen da RBR e Charles Leclerc da Ferrari têm 22 anos e são rivais desde o kart. Nessa temporada já foram os protagonistas de ótimas disputas, como essa na corrida de ontem. A ultrapassagem de Verstappen garantiu o segundo lugar na prova e o terceiro no campeonato. Fico feliz em terminar na frente das Ferraris, mas precisamos melhorar para brigar pelo título. Leclerc foi quem mais largou na frente no campeonato. Foram 7 vezes. Desde 2004, a Ferrari não tinha o piloto com o maior número de poles. Tenho que ser mais consistente e errar menos para ser campeão um dia. 2019 se foi, deixando a mensagem que 2020 tem tudo para ser melhor. A seguir tem bate-papo esportivo. Lionel Messi faz história com a 6ª bola de ouro. E o Campeonato Brasileiro. Vasco piorou ainda mais a situação do Cruzeiro na zona do rebaixamento. Hora de bate-papo esportivo. Caio Ribeiro já aqui conosco. Caio, boa noite. Boa noite. Vamos começar pelas notícias desta noite em que o Cruzeiro perdeu mais uma. Eu queria te perguntar, se antes a situação do Cruzeiro era muito complicada, dá para dizer que agora é dramática? Eu diria que é desesperadora. Opa! O Cruzeiro perdeu mais uma vez nessa noite, foi a São Januário e acabou levando do Vasco. Gol da vitória foi esse do Guarim, depois da boa jogada do Andrei, ele toca para o lado e de um belo chute de direita, o gol do Vasco, o gol da vitória, o gol que coloca o Cruzeiro numa situação complicadíssima. Depois da comemoração, depois do apito final, olha a reação de alguns dos jogadores, esse é o Orejuela chorando, entendendo que ficou muito difícil a permanência na Série A. Vamos dar uma olhada na tabela, porque aqui a gente mostra que na ponta de cima, nenhuma mudança. O Flamengo super campeão, 16 pontos de diferença para o Santos. Destaco aqui o São Paulo em 6º e o Internacional em 7º. Tem confronto nesse meio de semana. Quem vencer dá um passo importante para a fase de grupos da Libertadores. Mas a vitória de hoje do Vasco salvou o Botafogo e salvou o Fluminense. E aí eu queria destacar o Ceará e o Cruzeiro. São essas duas equipes que brigam pela permanência.
Uma fica na Série A e a outra cai. São 2 pontos de diferença, mas o Ceará tem 3 vitórias a mais. Dá uma olhada só no que disse o Perrella momentos antes do jogo de hoje à noite. Agora, eu jogo muito aberto. Quer dizer, não estamos em dia e não estamos em dia, tem que falar a verdade. Agora, o jogador de futebol hoje está ganhando tanto dinheiro, porque se ele ficar 2 meses, sem receber, não é possível que vai fazer falta. É brincadeira, né? O Perrella não é o só homem... é brincadeira, como digamos que não vai pegar bem essa declaração. O Perrella é o homem forte do futebol, do Cruzeiro. A gente precisa contextualizar. Hoje, ele afastou o Thiago Neves e disse que o Thiago Neves não veste mais a camisa do clube. Thiago Neves jogou na última rodada contra o CSA, onde o Cruzeiro perdeu por 1-0. E o Thiago Neves, além de ter se machucado, perdeu o pênalti que poderia ser o gol de empate. Nesse final de semana, o Thiago Neves foi para a festa, foi para a balada, quando devia ter ficado quieto em casa. O Thiago está completamente errado. Agora, na hora que eu ouço uma declaração dessa, apontando o dedo para um dos jogadores, eu acho que o Perrella devia fazer uma meia-culpa. Porque o problema do Cruzeiro está fora do campo e tem se refletido dentro dele. Os jogadores têm muita responsabilidade num possível rebaixamento, o primeiro da história, porque não jogaram nada. E o elenco tinha potencial para chegar muito mais longe do que chegou. Agora, salários atrasados, reclamação no Ministério Público, em relação a gastos, a custos, a gestão do Cruzeiro é muito ruim. E, para mim, o Cruzeiro vai cair. Só uma dúvida, Caio. O Cruzeiro ainda depende só de si ou ele depende dos resultados dos outros? Ele depende do resultado do Ceará. E vamos dar uma olhada nos 2 próximos jogos do Cruzeiro para entender como a situação ficou complicada. O Cruzeiro enfrenta na quinta-feira, 7h15, em Porto Alegre, o Grêmio. E depois recebe o Palmeiras no domingo, às 4 horas, no Mineirão. O Cruzeiro tem que fazer no mínimo 4 pontos. E o Ceará não pode fazer nenhum, por conta da diferença no número de vitórias. O Ceará joga contra o Corinthians em casa e depois, na última rodada, enfrenta o Botafogo. Ou seja, não basta só fazer a lição de casa. O Cruzeiro tem que torcer e secar também a equipe do Ceará. Ficou bem difícil. Agora, Caio, eu quero te fazer pergunta sobre uma outra crise totalmente diferente, que é a crise do Palmeiras, porque a gente viu, o Palmeiras está lá nas primeiras colocações, zona de grupo da Libertadores, mas perdeu para o Flamengo no fim de semana e, de uma vez, despachou o técnico e o gerente de futebol. A torcida tem razão para estar tão insatisfeita? Eu acho que está exagerando. A gente separou aqui no telão os últimos títulos do Palmeiras e do próprio Flamengo, né, que a comparação acaba sendo inevitável, desde 2015. Olha só, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro e um bicampeonato brasileiro, 3 campeonatos nacionais. Nesse mesmo período, o Flamengo ganhou 2 cariocas e o ano de 2019 realmente é fantástico. São 3 títulos, né? O Carioca, a Libertadores e o Brasileirão. Vamos falar um pouquinho da questão orçamentária, do custo das 2 equipes para essa temporada. Dudu é o jogador mais valorizado do Palmeiras, 70 milhões ele vale no mercado, enquanto o Renier vale 116 milhões. Muito mais valorizado porque é muito mais jovem, tem 17 para 18 anos e toda uma carreira pela frente. O custo do Palmeiras, e aí eu acho que está a insatisfação da torcida, foi de 490 milhões, um pouquinho abaixo em relação à do Flamengo, que é de 671 milhões. A questão que pega para o torcedor do Palmeiras é aqui. O dinheiro do Flamengo foi melhor investido. Trouxe jogadores que vestiram a camisa de titular e decidiram campeonatos. Enquanto o Palmeiras tem um grande elenco, mas os 11 titulares está na média. Não é um super time. Por conta daquele histórico, eu acho que o torcedor está vindo com um discurso de terra arrasada. Ajustes são necessários, mas o Palmeiras está num caminho legal. Você está recomendando alguma perspectiva, né? E eu acho que o Palmeiras voltou a ser protagonista. E é isso que eu espero de um time desse tamanho. Agora vamos para a festa, vamos para os melhores do mundo. Vamos falar de Lionel Messi, que já tinha ganho esse ano o prêmio de melhor do mundo da FIFA e hoje ganhou a bola de ouro pela 6ª vez. Messi, indiscutivelmente, é o melhor do mundo, mas eu queria começar a premiação hoje da France Football, né, que é a grande premiação, com o Alisson. O Alisson que foi eleito o melhor goleiro da temporada, né, do ano de 2019, brasileiro, goleiro do Liverpool, revelado pelo Inter, justíssimo, porque está pegando demais. Uma outra premiação que chama a nossa atenção é da Rapinoe, melhor jogadora de 2019, craque da seleção dos Estados Unidos, prêmio merecidíssimo. E a grande estrela, Lionel Messi, um ET, um cara que acumula títulos, craque de bola,
um comportamento exemplar dentro e fora de campo. A gente está vendo aí o momento da premiação, o Modric passando a bola para ele, Lionel Messi com uma plateia repleta de grandes craques. Eu acho que a bola d'Or, né, como é chamado o prêmio dessa noite, está mais do que merecida, porque se trata de um grande jogador. Agora, tem um detalhe que não dá para esquecer. O Messi levou o prêmio, mas quem roubou a cena foi o filhinho dele, né? A família dele é demais. Dá uma olhada nessas imagens. O moleque é muito carisma, é o Thiago. Esse pequenininho que está aí no meio, ao lado do irmão e da esposa, Antonella, do Messi. Ele fez uma festa, ele vibrou com a comemoração. Eu acho que o Messi tem que estar orgulhoso pelo que ele faz dentro de campo e pela família que ele construiu. Caio, muito obrigada. Sempre